que usar testosterona vai te deixar infértil ou não? Você vai saber tudo isso até o final desse vídeo, então fique aí. E antes de tudo, deixe seu curtir, porque isso aqui me faz ver que esse assunto te interessa e eu vou produzir mais vídeo como esse para estar te ajudando. Se inscreva também no canal, que a gente está postando aqui vídeos excelentes semanalmente para estar podendo te auxiliar dentro desse processo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de testosterona, a gente tem que antes entender como é que é a produção natural de testosterona, para você não ficar perdido e entender o que é que significa cada coisa. Então, primeiro a gente tem que começar com o nosso hipotálamo. Hipotálamo. Vamos ver aqui a nossa fisiologia hormonal. O que é que o hipotálamo faz? O hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GnRH. E esse GnRH vai chegar na nossa hipófise, fazendo com que a gente libere dois hormônios importantes, né? O LH e o FSH. Certo? E quando a gente está falando de homens, o LH e o FSH, né, vão estar agindo na nossa gônada. Qual é a gônada do homem? O testículo. E aí, o LH, ele vai atuar nas células de Leydig, no testículo, produzindo o quê? A testosterona. Testosterona. Certo? E o FSH, vamos botar mais para o lado aqui. O FSH vai estimular a espermatogênese a nível testicular. Espermatogênese. E aí a gente tem que entender duas coisas. Ó, espermatogênese se refere ao quê? Ao desenvolvimento ali e produção dos espermatozoides. E aí, se a gente não tem um FSH adequado, a gente não vai ter uma adequada espermatogênese. E outra coisa, a testosterona intratesticular, que é produzida no próprio testículo, também é importante no processo de espermatogênese. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando da nossa testosterona intratesticular e falar também da espermatogênese advinda do FSH. Então, tanto o LH quanto o FSH são importantes para a espermatogênese. Gabriel, por que você está me explicando isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, o que é que o indivíduo vai fazer? O indivíduo vai pegar e vai usar uma testosterona. Testosterona. Um cipionato, um enantato, um propionato, ou vai usar o esteroide anabólico, vamos lá. Ele está usando uma oxandrolona, está usando uma nandrolona, seja lá qual for. O que é que vai acontecer? Esse uso exógeno de esteroide, né, ou a testosterona ou algum outro esteroide, vai fazer com que o nosso eixo de produção natural seja suprimido. O que é que significa dizer? Essa testosterona vai mandar uma mensagenzinha negativa para a nossa hipófise e para o nosso hipotálamo, que é o que a gente chama de feedback negativo. Porque o que acontece? Se o nosso corpo precisa produzir testosterona, ele produz, por quê? Porque ele sabe que a gente precisa das funções fisiológicas da testosterona para sobreviver, para viver com qualidade, para que aquele corpo reaja bem aos estímulos externos e tenha uma função adequada ali. Só que o que acontece? Se você dá testosterona de fora, o teu corpo vai olhar para aquela testosterona ali e vai entender: meu amigo, já tem testosterona aqui, eu vou produzir mais para quê? E aí essa mensagem vai chegar onde? Ó, no hipotálamo e vai chegar na hipófise. E aí a hipófise e o hipotálamo vão dizer: já tem testosterona aqui, né? Então o hipotálamo não vai mais produzir GnRH, ele vai reduzir. E aí a hipófise também não vai mais produzir o LH e o FSH. E aí você vai ficar com o eixo inibido. E o que é que vai acontecer? Quando você olhar seu exame laboratorial, você vai olhar o quê? LH baixíssimo, às vezes indetectável, e FSH, LH e FSH baixíssimo, às vezes indetectável. E a testosterona pode estar alta até, porque dependendo da dose que você utilizar, pode estar 2.000, 3.000, seja lá qual for. Ou até em uma dose fisiológica de reposição. Porque quando você aplica aquela testosterona, por exemplo, um cipionato de testosterona, você vai ter um pico ali. E esse pico muitas vezes passa do limite fisiológico. E aí você vai começar a inibir teu eixo de produção natural.
Então, mesmo que a dose seja de reposição, quando passar do que o teu corpo vê como natural para ele, ele vai começar a reduzir a produção. Então, você tem que entender que usar a testosterona vai fazer com que você reduza o LH e o FSH e também o GnRH. Ah, Gabriel, mas é só a testosterona que faz isso? A oxandrolona, a androlona, esses outros esteroides também fazem? Fazem. Porque o teu corpo entende aquele componente androgênico ali como sendo a testosterona. Ele acredita que é a testosterona. Ele olha ali aquela oxandrolona, ele acha, ó, tem um componente androgênico aqui e um componente anabólico. Então deve ser a testosterona que está agindo aqui, vou reduzir minha produção natural de testosterona. É tipo isso, em palavras mais simples, tá? Então qualquer esteroide anabólico, sendo testosterona ou não, vai tender a fazer essa inibição de eixo, em menor ou maior magnitude, dependendo da dose, é claro. Né? Eu não vou dizer que usar 1 mg de oxandrolona vai fazer com que você fique com o eixo zerado. Mas talvez se você pegar um oxandrolona e botar 100 mg por dia, você vai ter uma supressão de eixo importante, tá? Beleza. E aí o que acontece? Quando você tem essa supressão de eixo, seu LH e seu FSH vai ficar muito baixo. Então você não vai ter testosterona intratesticular, né? Testosterona testicular vai estar baixa e você vai ter uma espermatogênese baixa. E o que acontece? Você vai ter um sêmen ali onde você pode estar o quê? Ou azospérmico, não vai estar produzindo, né, uma quantidade viável ali de esperma, ou você vai estar oligospérmico, né? O seu esperma ali vai estar com fertilidade reduzida. Ou você vai estar 100% sem fertilidade, ou você vai estar com a fertilidade comprometida, que é o oligospérmico. O que acontece? A gente sabe que a gente tem uma inibição do eixo a nível central, mas a gente não tem como ter certeza, sem ver o espermograma, de como está a fertilidade. E aí, muitas vezes, o usuário de esteroide, ele acha que está 100% infértil, vai lá com a sua esposa e diz, estou usando esteroide. Não tem perigo de ter filho aqui. Eu vi que isso aqui suprime meu eixo. Suprimindo meu eixo, minha espermatogênese está comprometida. Daí eu vou estar totalmente infértil, vou aqui ficar de boa. É o método contraceptivo. E aí o que chega lá? Gravidez. Por quê? Porque o que acontece? Por mais que esse eixo esteja inibido, alguns espermatozoides podem sair viáveis. Essa pessoa pode estar, como eu falei, azospérmico? Pode, mas ela pode estar oligospérmico. E aí o que acontece? Aquele guerreiro que ficou ali remanescente, né, no esperma, vai lá, fertiliza o óvulo da mulher e aí nasce o filho. Então, o que é que você tem que entender? Testosterona causa infertilidade, ela vai provocar, na verdade, uma redução da tua fertilidade. Se isso vai virar infertilidade ou só redução dela, a gente não tem como saber. Isso aí vai depender de vários fatores, como, por exemplo, sua própria predisposição individual, vai depender da dose de hormônio, do tipo de hormônio que você está utilizando, da idade que você tem também. Então, saber realmente como você tá, só tem como você ter certeza, né? Com o espermograma, então você vai ter que fazer. Ou, né? Se você for mais consciente, você vai mesmo sabendo que tem essa redução, ou pode até ter uma perda da fertilidade, você pode ter as precauções. Agora, se você não está preocupado, né? Em não ter filho, na verdade você está preocupado em ter o filho. Isso aí pode ser um problema? Pode. Pode ser um grande problema, inclusive. Porque o que acontece? Se você faz o uso de forma crônica de esteroide, se você já tem uma idade mais avançada, isso aí vai tender a fazer com que o retorno dessa fertilidade fique mais difícil. E aí pode ser uma necessidade de tratamento intensivo para voltar essa fertilidade, né? E grande parte das pessoas que fazem um tratamento adequado conseguem retomar essa fertilidade. É claro que depende da sua condição prévia também. Mas existe uma parcela remanescente que fica infértil para sempre. Então você tem que ter muito cuidado e saber onde você está entrando. Você tem que entender que tá usando esteroide, você está comprometendo a sua fertilidade. Até que ponto você vai estar comprometendo vai depender de muitos fatores. Um dos fatores importantes é como está a tua fertilidade antes do uso. Qual vai ser as medicações que você vai utilizar e qual vai ser o tempo de uso? O tempo de um ciclo ou você vai usar um blasting cruise, fazendo um uso suprafisiológico continuado? Tudo isso vai influenciar. E aí o que é que eu te digo? Você precisa ter um acompanhamento médico para te dizer e te guiar nos teus riscos para que você entenda onde você está pisando,
para que você tome a melhor decisão. A ideia é que você tenha um médico para te conduzir dentro desse processo e te orientar. O médico não é um prescritor de bomba. O médico não é um coach. O médico está ali para cuidar da tua saúde e te orientar dentro daquilo que ele pode fazer de melhor para reduzir os danos que você vai ter. É claro que o médico sempre vai querer que você não use. Mas se você usar, um médico competente que sabe o que está fazendo vai te acompanhar e vai te acolher e vai te dizer onde você está se metendo. E aí ele vai dizer, cara, você sofre esse risco, esse risco, esse risco. Nesse caso que você tem aqui, você tem chance grande de ficar infértil para sempre. Nesse caso aqui, você talvez não fique fértil para sempre. Nesse caso aqui, talvez seja melhor você fazer um filho antes de utilizar esteroide, ou depende da situação que você está. Se sua mulher quer ficar grávida agora, daqui a 6 meses, ou entre 6 meses e 1 ano, tudo isso influencia. Tá? Então a gente vai até comentar isso em outros vídeos em relação à fertilidade do ponto de vista farmacológico, mas era importante que você tivesse essa noção da produção hormonal natural e como a espermatogênese é influenciada tanto pelo FSH quanto pelo LH, porque as pessoas só pensam no FSH, mas o próprio LH ele é importante por causa da testosterona intratesticular. Mesmo que a testosterona sérica no sangue esteja alto, se a testosterona intratesticular estiver baixa, sua fertilidade pode estar comprometida. E a outra coisa que você também não pode deixar passar aqui dessa aula aqui. Você está usando esteroide, você não está usando um método contraceptivo, então você vai ter que continuar usando algum outro método, ou você usar, por exemplo, um preservativo, ou sua esposa, namorada está utilizando algum outro método, seja hormonal ou não, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição, o meu Instagram, para que você consiga ali tirar algumas dúvidas, interagir. E vou deixar também aqui o link para os meus cursos e e-books que certamente vão estar te ajudando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!